E aí, povo de Deus? Eu sou a Enile e você está no canal Adolescendo com Jesus. E como prometido, temos novidade. E a primeira novidade é que vamos começar uma lição nova, um trimestre novo aqui no canal, que tem como título Nos Passos de Jesus. E hoje nós vamos estudar a lição número 1, que tem como título Ninguém é uma ilha. Por que tem esse título? Nós vamos entender um pouquinho mais hoje. Então, não se esquece que você que não é inscrito, não faz parte da nossa família, não se esquece de se inscrever. Tem um botãozinho aí embaixo, vermelhinho. É só você apertar que você já vai fazer parte da nossa família de adolescentes, jovens, adultos, idosos, crianças, não importa. Você já vai fazer parte da nossa família. Não se esquece também de ativar o sininho para você não perder nada, tá bom? E deixa o seu like também. Então, sem mais delongas, roda a vinheta. A história de hoje conta um pouco sobre duas histórias que estão descritas no capítulo 5 de Marcos, dos versículos 21 a 43. Conta sobre a história da filha de Jairo, que sofria com uma doença grave, acabou morrendo, e de uma mulher que tinha fluxo de sangue, hemorragia, como chamamos nos dias de hoje. Então, diz a história que Jairo encontrou Jesus e aí pediu que ele fosse curar a sua filha. E aí no trajeto até a casa dele, Jesus encontrou uma mulher, e era essa mulher, assim como diz no versículo 25, que diz o seguinte: estava ali certa mulher que havia 12 anos que vinha sofrendo de hemorragia. Então nós vemos que essa mulher sofria de hemorragia e aí ela há 12 anos estava sofrendo com aquilo e naquele dia ela resolveu ir atrás de Jesus para resolver o seu problema. Mas ela não foi como qualquer pessoa, ela só não chegou lá e disse para Jesus: Jesus, eu preciso de ajuda. Não, ela foi lá e pegou uma parte da veste de Jesus, da roupa de Jesus. E aí Jesus logo percebeu que alguém o havia tocado. Mas ele estava cercado por uma multidão, então qualquer pessoa poderia ter tocado ele. Mas ele disse que dele havia saído o poder. E aí ele perguntou: quem foi que me tocou? E aí, vendo que a mulher não poderia mais esconder, ela disse: fui eu. E aí, Jesus, ele queria mostrar para a multidão que ele não era uma fonte de poder mágica, que se você tocasse nele, você estaria curado. Que foi o que aconteceu com ela. Mas não foi o poder mágico de Jesus que fez isso acontecer. E foi sim a fé dela. E isso que Jesus queria mostrar para as pessoas dali. Então, tendo acontecido o milagre, Jesus seguiu até a casa, foi seguindo até a casa de Jairo. Mas alguém chegou e disse que a filha já havia morrido. Mas Jesus disse: então somente creia e ela vai ser curada. E aí ele foi até lá e viu várias pessoas chorando, já tristes pela morte da menina. E aí Jesus vai lá e diz assim: a menina não está morta, ela apenas dorme. E aí todas as pessoas começaram a duvidar de Jesus, riam dele e diziam: como assim? A menina morreu? E aí todos riram dele. E aí ele pediu que levassem até o quarto da menina, os pais dela e Pedro, Tiago e João foram com ele. E ali Jesus ressuscitou ela, dizendo as palavras que dizem no versículo 41. Talita cumi, que significa: menina, eu ordeno a você, levante-se. Então Jesus, com essas palavras, demonstrou ao povo que ele tinha poder não apenas de curar as pessoas, mas sim de ressuscitá-las também. E a curiosidade de hoje fala um pouco sobre as duas histórias. Diz o seguinte: o milagre com a filha de Jairo é o único caso de ressurreição registrado nos 3 evangelhos, mas apenas Marcos menciona a idade da menina, 12 anos. Peraí, a gente já viu 12 anos em algum lugar. No versículo 25 do capítulo 5 de Marcos. Diz o quê? E estava ali uma mulher que havia 12 anos que tinha hemorragia. Ou seja, no ano em que a menina nasceu, foi que ela contraiu aquele problema, aquela hemorragia. Então, é uma curiosidade interessante que, ao mesmo tempo, as duas coisas aconteceram. É uma curiosidade interessante. Diz aí embaixo nos comentários se você sabia, viu? E agora vamos ler uma parte do nosso querido livro
ou Libertador. Nós sempre lemos aqui no canal. Nós mudamos de trimestre, mas não deixamos de lê-lo, tá bom? Então, hoje nós vamos ler um trecho da página 201, que diz o seguinte: os dons que o Evangelho oferece não devem ser desfrutados em segredo. Nosso reconhecimento da fidelidade de Deus é o meio escolhido pelo céu para revelar Cristo ao mundo. O testemunho da nossa experiência será, dentre todos, o mais eficaz. Respaldadas por uma vida semelhante à de Cristo, nossas histórias pessoais relacionadas à sua graça têm um poder irresistível que opera para a salvação de outros. É interessante isso porque Jesus, ele refletia o caráter de Deus. E nós devemos ser também assim. A todo momento nós devemos refletir a Deus. E assim como Jairo, a filha dele, e a mulher com o fluxo de sangue, com hemorragia, precisamos de milagres de Jesus. Mas o importante é testemunharmos a respeito deles. Assim, diz um trecho da lição que diz o seguinte: a mulher com hemorragia e o chefe da sinagoga estavam desesperados. Ambos se sentiam sozinhos na dor e sabiam que lhes restava apenas uma única esperança: Jesus. Jesus é a esperança para todos nós, inclusive para a vida daquelas pessoas. Então elas recorreram a Jesus. E aí Jesus operou o milagre que elas precisavam. Mas na nossa vida nós precisamos de milagres também. Jesus não está presente em nosso meio para realizar os milagres, mas nós podemos ser usados por Jesus para talvez sermos os milagres na vida das pessoas. Então, que a nossa oração hoje deve ser que nós permitamos sermos usados por Deus para sermos milagres. Ou talvez permitirmos que pessoas usadas por Deus se tornem milagres na nossa vida também. Então, com esse pensamento, vamos orar? Querido Pai, te agradecemos pela lição de hoje. Nos permita sermos usados pelo Senhor para sermos milagres na vida das pessoas. Ou talvez que nós possamos permitir que as pessoas sejam milagres em nós. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Então é esse o vídeo, galera. Espero que vocês tenham gostado e que tenham entendido a lição de hoje. E se preparem porque vem mais 12 lições com esse tema e essa lição nova, nos passos de Jesus. Então, até o próximo vídeo. Tchau!